O Clique Ligue de hoje é sobre jovens eleitores e o primeiro voto. Aos 16, 17, 18 anos e até depois disso, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas na vida. E na hora de votar, isso não é diferente. Por isso, a gente separou algumas dicas que podem te ajudar a escolher o seu candidato. Antes do seu primeiro voto, que tal conhecer algumas dicas básicas para checar se vale a pena votar no candidato que você escolheu? Tudo isso pela internet. Então vamos lá? Vamos começar com o básico. Dê uma googada no candidato para ver o que aparece sobre ele. Não se engane, o Google retorna milhares de informações. Por isso, procure ir além da primeira página das pesquisas. Depois de fazer a pesquisa por texto, dê uma olhada também em fotos e vídeos. Assim você conhece um pouco mais sobre o candidato. As redes sociais também podem ser ótimas fontes para buscar informações. Dê uma passada pelo Facebook, pelo Twitter e veja o que estão comentando sobre o seu candidato. O site do TSE guarda uma informação fundamental. Ali é possível saber quem são os candidatos que têm a ficha limpa. Mesmo com toda a facilidade na internet, uma boa conversa tete a tete com os amigos ainda é uma ótima saída. Depois de tudo isso, pense, repense e faça sua escolha, sem esquecer que depois de eleito, são 4 anos de mandato para o prefeito e para os vereadores. Lembre-se, se você fizer a sua parte, teremos uma cidade melhor. Gostou dessa dica? Compartilhe! O papo de hoje no Clique Ligue é sobre eleições e o primeiro voto. Quem nos ajuda a entender como eleger um político mais certo para o nosso país é o Pedro Henrique Santos, que é tesoureiro-geral da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e a professora socióloga e cientista política Rosemary Segurado. E por Skype, a Morena Celerges, que vai votar também pela primeira vez. Então, um papo bastante tranquilo para entender o que a gente pode aprender com essa nova geração que está votando. Olha, eu acho que a gente pode aprender muita coisa. Primeiro, que eu acho que é um alerta importante para os partidos políticos, para os nossos políticos, é que eles pensam de uma maneira que é uma maneira muito parecida com o funcionamento, com a arquitetura da própria internet, com a arquitetura em rede. Então, os partidos políticos que funcionam de maneira mais tradicional, hierárquica e tal, eles acabam tendo dificuldade de dialogar com esse mundo em que o jovem ele está conectado com um movimento aqui, um movimento na Europa, com a Primavera Árabe, e essas informações todas, elas são fundamentais para formar aquilo que ele pensa da política. Então a gente vê um processo de deshierarquização muito grande. E aí eu acho que os políticos precisam ouvir e aprender um pouco mais. Eu até conversava um pouco antes de entrar aqui com um colega, dizendo assim, né, do que dizer, os jovens são alienados, os jovens não participam. Eu acho que eles têm outras formas de participar, de se engajar e de se inserir na política, e eu, em sala de aula, aprendo muito com eles. Legal, e aí, Pedro? Olha só, a UBS acha que o jovem ele tem que ser protagonista nesse processo e não coadjuvante. Para você ter noção, esse ano, 1.300.000 jovens de 16 a 17 anos tiraram seu título. E são 3 milhões de jovens que vão participar das eleições pela primeira vez. A UBS faz uma campanha, que é o Se Liga 16, que é um grande debate em todo o ano eleitoral, que já existe há 24 anos, para que o jovem possa participar de fato, porque hoje as mídias sociais, ela tem um papel muito importante, ela tem um papel onde a gente opina, fiscaliza, onde a gente pode dar uma outra dimensão à política, a gente pode participar de fato da vida da política, e a gente acha que o jovem ele tem que votar em projeto político, não em pessoas, e sim projeto. O que esse candidato vai fazer pela saúde, o que ele vai fazer pela educação, e tudo isso começa dentro da escola, a partir do momento que você elege um líder de sala que tem compromisso, um grêmio que tem compromisso, uma direção que tem compromisso, e aí você expande para toda a sua vida, elegendo político que tenha consciência e que possa levar o Brasil a um outro patamar, um patamar de desenvolvimento social e de mais participação, né, da juventude. Vamos chamar aqui a Morena para essa conversa. A Morena vai votar pela primeira vez esse ano. Tudo bem, Morena?
Tudo. Como é que está a tua expectativa aí? Como é que você vai escolher o teu candidato usando as novas tecnologias? Bom, então, no Facebook eu tenho algumas páginas que falam sobre a minha cidade e que tem várias coisas sobre a minha cidade, o que acontece, o que deixa de acontecer. E essas páginas geralmente mostram aonde que a minha cidade precisa, o que tem de errado com a minha cidade. E a partir daí eu escolher meu candidato, vendo o que está ruim na minha cidade e o que o candidato vai fazer para melhorar essa parte que está. Bacana. Eu vou chamar um vídeo aqui para a gente assistir, um vídeo que a gente fez nas ruas também, com jovens que vão ter o seu primeiro voto esse ano. Vamos soltar? Vou colocar aqui para você poder assistir também. Ficha limpa. Dá uma olhadinha no passado deles, né? Se eles fizeram alguma coisa ruim ou não, coisa boa. Ver o plano deles de... Como é que fala? Ai, eu tô... que vergonha. Política. Isso, o plano de política deles. E é isso aí. Internet, assim, sempre pesquisando pela ficha dos caras já, né? Pra pelo menos ter um conceito, né? Porque pelo que passa na televisão, todo mundo é perfeito. Procura, assim, eu jogo no pesquisador, né? No negócio de pesquisa e o que aparecer sobre ele lá eu tô lendo. Política na rede social é muito raro. Certo ponto é ruim, né? Porque menos pessoas se informam disso. Digitar no Google lá o nome do candidato e ver o histórico referente à política, se ele já fez algo, se os planos de governo dele e tudo mais. Esse vai ser o primeiro ano que eu vou votar, entendeu? Eu já tenho até formado, tenho uns candidatos em mente já. Eu andei estudando alguns candidatos, que se mostraram interesse pelo jovem, entendeu? Acho que os jovens é mais influenciado pelos amigos do que pelos pais. Aqui ele fala uma coisa interessante, o jovem é mais influenciado pelos amigos do que pelos pais. Essa é uma coisa interessante, por quê? Porque, por exemplo, assim, outro dia eu participei de um debate, havia uma contraposição entre o uso das mídias sociais, né, das redes sociais e o papel do horário eleitoral gratuito na formação da opinião do eleitor. Então, é óbvio que a TV ela tem uma visibilidade, um alcance muito grande, mas eu acho que se a gente for colocar isso por faixas etárias, nós vamos ver que para esse público que nós estamos trabalhando aqui, para o jovem, né, ele pode até assistir o horário eleitoral, o horário nobre, a família toda está ali e tal, mas ele vai lá na rede social e fala, ouvi na televisão do político, do partido, do isso e aquilo e tal. E isso começa a ter um outro efeito. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade maior de confrontar aquilo que a gente vê. E essa confrontação é importante porque você vê todos eles falaram assim, eu vou pesquisar, eu vou lá no Google, eu vou num buscador de informações e tal. Quer dizer assim, isso dá uma abertura maior, né, para que você possa, a partir das informações que tem, a partir do acesso delas, formar a sua opinião e falar assim, bom, esse candidato, ok, esse daqui aparece bonitinho na TV, mas o passado, a trajetória política dele não condiz com aquilo que ele está colocando. Então, é importante. Pedro, o que você está sentindo de mudança do Se Liga 16 desde que ele começou até agora? Olha só, a UBS fez em todo o país várias campanhas. A gente, em alguns estados do Brasil, a gente conseguiu levar o TRE para dentro da escola, para o estudante poder tirar o título, para o estudante em vários debates. A gente acha que deu uma nova visão, o estudante debate dentro da escola, e aquele candidato que eu vou votar, quer dizer... há uma mudança e a gente acha que isso é muito importante, porque, por exemplo, a geração de 80 foi a geração da direta já, a geração de 90 foi a geração do fora colo. A nossa geração, ela precisa deixar legado para as futuras gerações, porque todas as conquistas e a democracia que a gente tem hoje no Brasil foi conquistado com muito suor e muito sangue. E hoje, através das mídias sociais, a gente vê que tem muitos jovens debatendo os projetos políticos, debatendo quem é aquele candidato, o que ele fez na eleição passada, qual foi a proposta dele, o que avançou. Quer dizer, a gente vê uma participação maior e maciça dos estudantes por todo o Brasil. Morena, deixa eu te perguntar uma coisa. Você assiste o horário eleitoral na TV? Assisto, na maioria das vezes eu assisto sim. Vejo bastante, como eu moro, né, na região do BC, não sobre as eleições de prefeito, geralmente faço de São Paulo,
Mas eu procuro tanto na internet quanto em outros canais, né, que são da própria... Bacana. Quer dizer, a gente tem aí uma miríade de inputs, né, para o jovem. Será que o jovem ele já está influenciando os pais nessa questão da transparência pública, nos procedimentos? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que assim é interessante porque assim muitas vezes é óbvio que, né, eu tenho uma filha, então a gente tem um papel importante na formação deles. Mas como essa é uma geração muito midiática, muito antenada, em que a escola é uma escola mais aberta, incorpora projetos com a comunidade e tal, quer dizer, a gente tem muitas coisas acontecendo, eles vêm com muitas novidades e eles nos pautam. Né? Então, assim, né, o que você vai fazer em relação a tal coisa? Ah, eu vi na televisão, né, o projeto, por exemplo, Ficha Limpa. Né? Eu via crianças de 11, 12 anos querendo saber, e dizer assim, você não vai botar, você não acredita no político que faz isso, isso, aquilo. Então, eu acho que essa é uma forma muito interessante de criar um debate político dentro da casa, dentro da família, que ele é de mão única. Então, não é a voz de uma autoridade, como em momentos anteriores do pai ou da mãe, que sabe tudo e que diz. Eles também vêm e nos colocam, e que tal pensar de um outro jeito? E que tal refletir sobre um outro ponto de vista? Isso é liberdade, né? Isso é liberdade, isso é liberdade. E por isso que eu digo, eu acho que a gente tem que abrir bastante a cabeça e os ouvidos e nos curvar a uma questão que nós temos muito a aprender com eles também. Acho que esse é um ensinamento. A questão do Ficha Limpa, há um dado interessante. A gente fez uma eleição num Grêmio Estudantil lá no Rio Grande do Norte, o Xuxo, e uma das coisas que a comissão eleitoral colocou é o seguinte: o estudante tinha que ter a ficha limpa para poder concorrer ao Grêmio. Ele não poderia ter nenhuma suspensão, tinha que ser um bom estudante. Quer dizer, a gente consegue levar, a gente tem que levar isso para dentro da escola, para dentro das salas de aula, para assim a gente instaurar isso no Brasil, para o estudante. Olha só, se eu votei no presidente do meu Grêmio era ficha limpa, por que eu não vou votar num prefeito que é ficha limpa, num governador, num vereador que é ficha limpa? A gente isso tem que estar muito presente dentro da juventude para a gente poder mudar a cara do Brasil. Tá. Morena, qual que é a tua dica aí para as próximas eleições? Pode ouvir dito antes, a internet é uma coisa que veio para ficar, então é uma coisa que pode ajudar a gente muito nessa caminhada de escolher um vereador. É super importante o jovem participar. Eu vejo pelos meus amigos, é super importante o seu título e procurar saber, é uma responsabilidade interessante de ter. Então, acho que você tem que procurar sim, procurar na internet, não ficar que a TV passa, mas ir além, nos jornais, legal. Porque isso ajuda muito. Tá travando um pouco aqui teu Skype, mas eu agradeço a tua participação aí, tua contribuição no programa, tá bom? Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Como é que vocês acham que depois de uma eleição, depois que já foi eleito, não há muito o que se fazer, né? Mas, então a gente está se preocupando um pouco com antes. Como é que antes a gente mobiliza as pessoas para, além do que a gente está fazendo agora? Você tem alguma sugestão do que pode ser feito? Então, acho que assim, primeiro, eu acho que é muito interessante a fala da Morena, quer dizer assim, ir atrás, né? Então, esses dias mesmo, conversando com uma jornalista que foi minha aluna e falando, professora, mas como é que a gente faz? A gente não sabe. Eu virei e falei assim, olha, quando a gente quer informação de alguma coisa, seja ela do que for, nós vamos criando caminhos para poder checar isso. E a internet hoje, ela tem muitos caminhos. Essa é uma das questões importantes. Então, o que eu acho? Quer dizer assim, a trajetória desse político, que pode ser inclusive um candidato de primeira vez, mas ele é um candidato de primeira vez que agrega alguma coisa a um projeto político da minha cidade, a um projeto político do meu país? Bom, né, a ver, porque muitas vezes a gente fala, o novo, né, e às vezes o novo pode ter uma ficha suja de anteriormente. Achei muito legal isso que você estava colocando. Então, essa é uma coisa importante. E a outra é que, assim, eu não sei dizer se depois que está eleito não tem mais o que fazer. Eu acho que assim, aí a gente tem um papel que é cobrar,
que é aquilo muito interessante, eu estava vendo do bloco anterior, né, o rapaz falando assim, pô, eu quis ser amigo daquele vereador durante 4 anos, ele nunca deu bola para mim, agora que ele é candidato, ele vai. Então, assim, quer dizer, usar, né, os canais, né, dos legislativos, dos executivos... Para fazer pressão. Para fazer pressão. Bacana, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, o papo está ótimo, obrigado pela participação de todos. Você está vendo que votar pode ser um grande instrumento para ajudar a construir o país que você quer. Então, enquanto a gente faz um pequeno intervalinho aqui, manda sua dúvida ou sugestão para os nossos convidados. Vou fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.